que eu queria que você me explicasse. Como é que você se explica hoje para uma pessoa que não te conhece o que você faz? Porque você é autor de livro, você foi diretor da HSM, você trabalhou na Folha? Sim. Na Folha. Quase 10 anos. Assim, meu caro, a melhor forma que eu gosto de me apresentar é como um vendedor. Porque foi a minha origem, né? Porque a minha carreira, na realidade, começa com 18 anos. Meu tio tinha uma representação comercial de doces. Pirulito, amendoim, era o forte, amendoim confeitado, que vendia para depósitos atacadistas. E eu comecei a trabalhar com ele com 18 anos e comecei a trabalhar com vendas, né? Absolutamente fortuito, assim, vamos na raça. E, cara, eu me apaixonei por vendas. E depois disso, aí eu tive, como você mencionou, puxa, quase 10 anos vendendo, eu vendi tudo, né? Eu sou um vendedor, assim, raiz, né? Porque eu vendia amendoim, eu vendia anúncios classificados de jornal, anúncios de restaurante, empregos, né? Então eu me intitulo um vendedor raiz mesmo, né? E depois eu fui me desenvolvendo em vendas mais consultivas, B2B, quando eu fui para HSM eu vendia patrocínios, tickets. Então, eu sempre trabalhei com vendas. É que eu tenho uma outra paixão além de vendas, que é o conhecimento. É muito curioso, né? Parece que a gente vai construindo de uma forma planejada, que não é verdade. Quando eu entro na HSM, cara, lá eu encontrei minhas duas paixões. Eu era diretor comercial e trabalhava com conhecimento. E lá, Marcelo, sabe, nessa época, meu caro, a HSM era um oásis, assim, de conteudistas do mundo todo. Acessos impressionantes, Philip Kotler, Michael Porter, C.K. Prahlad. E eu tinha acesso direto a uma turma que eu estudava. Eu já tinha pós-graduação, né? Comecei o mestrado, eu tenho um mestrado acadêmico. Comecei justamente quando eu estava na HSM. Então ali eu aliei as duas coisas, né? Vendas e conhecimento. E se você for olhar minha trajetória, ela foi toda baseada nesse binômio, né? Agora eu estou trabalhando mais com conhecimento, mas veja, stricto sensu, eu sou um baita vendedor, né? Porque eu vendo ideias, eu vendo conceitos, eu tenho que ser persuasivo ao levar os meus conceitos, né? Hoje, nós somos autores, eu sou autor de 9 livros, né? 9 já? Já são 9. Quando a gente leva algum conteúdo, pode ser numa aula, num workshop, numa reflexão estratégica, numa palestra, você tem que desenvolver, tem que executar as habilidades de vendas mesmo, que é um pitch, né? A narrativa. Eu sempre fui muito disciplinado com vendas, né? Então, eu sempre construí o pitch, eu sempre gostei de estruturar minha ação comercial, tanto que eu tenho um método comercial que eu desenvolvi para mim, depois acabei compartilhando com todo mundo. Então, se você olhar, quando eu vou fazer uma aula ou uma palestra, é muito parecido quando eu ia construir uma narrativa de vendas, um pitch de vendas. Eu construo o quê? Um roteiro, né? Com contínuo de emoção, onde eu dou malho. É como uma palestra, né? Então, a forma que eu melhor me expresso, seguramente, é sendo um vendedor com esse lado do conhecimento, né? Que cada vez mais isso veio depois de uma boa idade, assim, para mim a minha missão é transformar a vida das pessoas por meio de um conhecimento relevante sobre gestão. Essa é a minha missão, essa é a minha cachaça, é isso que me dá prazer, é por isso que eu me liberei de todas as iniciativas só para fazer isso. Hoje você está vivendo basicamente concentrado no seu livro, nas suas palestras, treinamento. Exatamente. Quais são os produtos hoje que compõem a marca Magaldi? Hoje eu falo a gente porque dessa nossa obra, eu Salib, né? Exatamente, dessa nossa jornada, quando eu volto, eu saio do meu sucesso.com, né? Um dos fundadores, toquei o projeto. Em 2018... Que foi um baita projeto e foi... Hiper pioneiro. À frente do seu tempo, hiper né? pioneiro, sabe? Assim, é engraçado, Marcelo, isso vale para quem está nos ouvindo aqui, acompanhando. Muitas vezes você empreende alguma coisa, desenvolve alguma coisa, quando você está no olho do furacão, você não tem uma dimensão do que é aquilo. Quando eu olho para trás, cara, 2013, uma plataforma, um streaming, né? E nós construímos o streaming. Então ele foi todo desenvolvido. Vocês construíram a plataforma, vocês não pegaram de mercado. Nós tivemos 3 plataformas em 18 meses, cara. Que loucura. Em um ano e meio nós tivemos 3 plataformas porque a gente foi aprendendo. Ou seja, tomaram porrada. Não tinha referência, a referência era Netflix. Você percebe? Só que o Netflix estava milhas de distância e absolutamente inacessível. Então a gente aprendeu na prática. Era uma plataforma de streaming com modelo de receita recorrente, que era um negócio assim, você pode ver temporalmente, em 2014, modelo de assinatura, não tinha, era o Netflix, sacou? Uma linguagem muito diferente, a gente instituiu essa linguagem meio que cinematográfica para contar histórias e ensinar. Então, quando eu me perguntava o que a gente era, eu tinha até dificuldade no nosso posicionamento, porque sempre gostei muito daquele conceito do edutainment.
educação com entretenimento. Adoro. Né? E nós éramos isso. Então, às vezes, mas vocês são Netflix? Não, porque o Netflix é só entretenimento. Mas vocês são... Não, nós somos a mistura dos dois, né? Foi muito pioneiro e a gente construiu toda aquela lógica baseada nisso. Já era uma lógica de conhecimento, né? Já era, quer dizer, eu já pude exercitar empreendendo um negócio, né? Apesar que eu me intitulo mais empreendedor hoje do que no meu sucesso, porque eu tinha, né, um acionista que foi responsável pelo investimento. Então isso faz toda a diferença do mundo. Que, né? Foi o Flávio. Que foi o Flávio Augusto. Né? Então faz toda a diferença do mundo. O risco maior, o meu risco era tempo. Agora o risco maior do processo era do investidor. Né? Então hoje eu me considero mais empreendedor do que naquela época, apesar de ter empreendido o projeto do zero. Nós começamos do zero. Nem business plan nós tínhamos, cara. Porque a gente acreditava no conceito, tinha uma visão clara do que era necessário fazer, tinha que validar a premissa e fomos pro pau. Sabe? Foi um negócio totalmente inovador, porque eu imagino que já tinha o Masterclass naquela época, mas é bem diferente do Masterclass. Masterclass veio depois? Cara, deixa eu te falar. A vantagem de eu ter sempre trabalhado com conhecimento e ter um mestrado, eu sempre digo, o mestrado pra mim foi incrível porque ele me ensinou a pesquisar, Marcelo. O resto foi legal, pra caraca, mas assim, sobretudo ele me ensinou a pesquisar. Até hoje, por isso que eu escrevo livros rápidos, né? Porque eu e o Salibão trabalhamos muito rápido e a gente vai produzindo, né? Eu era uma antena. Cara, o Masterclass, depois pode ver temporalmente, apareceu depois de 2 anos do meu sucesso. E quando ele apareceu, era só 6 cursos. Até quando ele apareceu, eu falei, opa, tem um negócio aí. Logo eu assinei. Cara, era uma câmera aberta e Serena Williams ensinando tênis. Falei, meu, não é tão inovador não. O que é inovador é que eles fizeram também uma linguagem cinematográfica, mas era câmera fechada. E pessoas muito famosas. E pessoas muito famosas. Esse era o jogo business dele, model, né? na minha opinião, foi porque você sabe que no Masterclass, quando eles surgiram, eles trouxeram esses caras pro game. Eles eram todos acionistas do negócio. Ah, eu não sabia disso. Ah, porque senão ele não ia ter bala. Não aguenta, né? Você imagina, naquela época que as .com estavam bombando, tudo inflacionado, ele trouxe esses caras pro game mesmo do equity, né? E cada um era um produto, né? Cada um era um produto. E quando eu vi, falar pra você, cara, eu falei, meu, ó, vou te falar uma coisa que eu não sei se eu comentei isso abertamente. Lá por 2016 ou 2017, o que a gente viu? Porra, nós estamos falando de empreendedorismo, né? Aonde é a meca do empreendedorismo? O Vale do Silício. Né, meu? Temos que ir pra lá. Nós mandamos uma equipe, alugamos uma casa no Vale do Silício. É mesmo? Alugamos uma casa, fizemos vários contatos, várias conexões. Inclusive, nós convidamos o Pedro Weingartner, né, da Ace, Cortex, um grande amigo. Ele foi até um facilitador desse processo. Ele foi o apresentador de um dos programas. Nós fizemos os 3 programas lá. E aí, quando nós fomos para lá, cara, nós usamos até um hub, que era a Andrea da Silicon House. Foi a pioneira no Vale. Cara, a Andrea tá lá... Quando eu estive com ela, ela tava lá há 15 anos, pra você ter uma ideia. Uau. Né? E ela fez as conexões pra gente, fizemos um deal. A ideia era fazer benchmark. A ideia era produzir conteúdo. Produzir conteúdo. E vou te falar, por que eu lembrei dessa tese? Quando a gente estava lá, teve investidores interessados no meu sucesso, porque eles afirmavam que não conheciam um modelo como o nosso. Em termos de linguagem de educação e entretenimento, eles não conheciam um modelo como o nosso. Que legal. Que aliava essas 2 teses, né? Então, foi muito inovador. Até mesmo, a gente fala de empreendedorismo, né? 2013, amigo, o Flávio Augusto foi hiperempreendedor quando ele fez o Geração de Valor, né? Que demais. Né, meu? O Flávio foi o primeiro influenciador de empreendedorismo sem saber que era influenciador. E começou no Facebook, né? Só Facebook. Eu me lembro, quando a gente começou o negócio, era 7 mil seguidores por dia orgânico, cara. Uau. 0 de investimento. Máquina. Então, o Flávio foi um dos primeiros caras a falar pra massa sobre empreendedorismo numa época que é logo ali, 2013, é 10 anos, mas não se falava. Eu fui mentor da Endeavor desde o começo da Endeavor. Então tinha Endeavor, só que a Endeavor atendia scale-ups, né, cara? O topo. Você tinha o Sebrae, que atendia a micro. Essa meiuca aqui estava desatendida. E mais, se você for analisar temporalmente, 2013 houve uma explosão do ímpeto empreendedor. Por quê? Uniu com o desejo de empreender, com as novas tecnologias, com o que vinha do Silicon Valley, então explodiu. Mesmo empreendedorismo, ninguém saiu antes do que a gente. Pode olhar aí, é só pegar a história. Nós somos os primeiros a fazer isso, né? Então, como eu digo, quando a gente está no olho do furacão, isso tem que servir como alento, às vezes, até quando você está no desafio do dia a dia, né? Quando nós estamos no olho do furacão, muitas vezes nós não nos damos conta
no nosso jobs to be done, no nosso, sacou? Porque você tá ali, né, na batalha e fala, mas será que você tá fazendo alguma coisa? Aí quando você olha de longe, como eu faço agora, eu falo, cara, foi muito, muito, muito inovador, muito top e uma experiência incrível, né? Fora o seguinte, né, cara, eu sou apaixonado por conversa. Cara, os empreendedores, as empreendedoras que eu levei lá pra conversar, puta aprendizado, cara. É o que a gente tá fazendo aqui, é uma mentoria grátis, é uma aula grátis, né? Sabe, Osiris Silva com Embraer, Alexandre Costa, Cacau Show, aí você pega a minha querida amiga Sofia Esteves, Carla Sarni, cara, cada história deliciosa, o Rony da Reserva, o Caíto, né? Então, é uma baita diversão e um negócio que foi muito bem, nós tivemos uma proposta de quase saída, né? Mas foi um momento que a gente achou importante não sair, foi muito bom, até porque depois o Flávio compra de volta o WhatsApp e une tudo num grande grupo, que agora é o grupo Wiser, né? Agora, por que eu tava falando isso? Quando eu mandei essa equipe pro Vale do Silício, aconteceu um negócio maluco comigo, sabe, Marcelo? Eu olhei e falei, cara, as coisas estão mudando. Eu sempre estudei gestão. Mudando em que sentido? O conhecimento sobre gestão, que sempre foi constituído nas principais cátedras do mundo, Estados Unidos, Harvard, Stanford, todas essas, Chicago, Michigan, foi todo constituído ali. Ele deu conta de todo o nosso arcabouço, ele deu conta de toda a nossa tendência, toda a nossa demanda por gerir um negócio. Quando eu comecei a olhar, aí você pega Eric Ries, você pega e vai lá no Vale e fala, velho, é alguma coisa estranha. Que não são acadêmicos, né? Esse é o ponto. No começo você olha assim e fala, peraí, será que é o mesmo com uma outra roupagem? Mas você vai começar a olhar, não. Houve uma ruptura e você foi na mosca. E olha, eu trabalhei 10 anos, quase 10 anos na HSM, estou com meu parceiro Salibão, que foi o fundador da HSM, então nós chegamos à mesma conclusão. Houve uma ruptura no sistema de produção de conhecimento sobre gestão acadêmico, que é a base de todo o nosso conhecimento. Você fala de estratégia, portas, fala de marketing, cota, tudo que a gente conhece veio de lá. Houve uma ruptura. E quem assumiu o papel? As empresas. As empresas. Por isso que hoje, se você vai... Antigamente, a HSM ia fazer um evento de estratégia. Mintzberg, Porter, Hammer, faz o evento. Marketing, Kotler, pessoas, Ulrich. Hoje, quem são os grandes blockbusters? Empreendedores. Você concorda? Total. Empreendedores. Por quê? Sobretudo os empreendedores da nova economia, e agora está havendo um adensamento maior para toda a economia, estão instituindo uma nova maneira de gerir seus negócios. Quando essa equipe minha volta lá, a equipe do meu sucesso volta do Vale, eu comecei a estudar, falei, E aí encontro uma baita de uma ocasionalidade dessas, né? O Salib fez uma cirurgia de quadril, teve que ficar imobilizado durante muito tempo, a casa dele é sobrada e tal, nós moramos na mesma região, mas ele teve que ficar num hotel, ficou no Maxud, que era na Paulista, do lado do meu escritório. E eu ia almoçar com o Salib, né? E aí, Salibão, aí nós começamos a trocar, falando, aí o Salibão falou, Sandrão, vamos escrever a linha do tempo do mundo da gestão? Falei, vamos. Cara, começamos a escrever, falou, Gestão do Amanhã? Saiu Gestão do Amanhã. Tanto que o começo do Gestão do Amanhã é a linha do tempo do mundo da gestão. Que demais, cara. E aí, isso foi tão forte, Marcelo, ficou como um chamamento, cara. Eu falei, cara, eu amo o meu sucesso. Falei, mas eu tenho que fazer... Eu não conseguiria fazer as duas coisas. Eu seria desonesto até, sabe, cara? Chega uma hora que a gente aprende que não dá pra fazer coisas grandes concomitantemente. Tem que se dedicar, né, cara? E nada grande se faz do dia pra noite, né? E assim, não tem almoço de graça. É muito suor. E aí, como você vai fazer... Sabe? E aí, eu falei, não dá. Aí, foi uma decisão hiper difícil, né? Fui conversar com o Flávio, como sempre, pró pra caramba. O Flávio é um incrível, um baita amigo, né, meu? Não, Sandrão, vamos aí, cara. Eu falei, cara, eu tenho que fazer... Entreguei, né, todo o meu projeto lá no meu sucesso, não tenho mais nenhuma relação, porque eu precisava disso, sabe? E eu precisava de mais uma coisa, Marcelo. Para construir essa minha jornada autoral, eu precisaria me afastar do meu sucesso. Porque responder tudo isso para responder a sua pergunta, né? Hoje eu me dedico basicamente a minha receita vem de produtos meus de conhecimento.
palestras em company, workshops, reflexões estratégicas. Eu tenho eventos proprietários nossos de gestão do amanhã, workshop motor, workshop de inovação radical, workshop liderança disruptiva, que são os nossos. Então, hoje eu me dedico só a isso. E eu tinha que fazer esse phase out também. Eu e o meu sucesso, né? Respeitando até a evolução e a jornada do meu sucesso. Como eu tive uma ação... Eu era a cara do meu sucesso, não era só o CEO, né? Eu apresentava todos os programas e tal. A gente teve de fazer esse processo e foi muito bem feito, by the way, né? Porque você vê, eu continuo sempre relacionado com o meu sucesso, indicando conteudistas e tal. E hoje já é uma organização que tem vida própria, uma plataforma que anda. E eu consegui... usufruindo de tudo que eu fiz, inclusive com o meu sucesso, ter a minha caminhada. Então a minha caminhada é essa, é conhecimento em diversos formatos, cara, é desde uma reflexão estratégica. A semana passada, quando a gente tá gravando esse podcast, por exemplo, fiz uma reflexão estratégica para 10 CEO e 8 vice-presidentes sobre planejamento estratégico, até palestras, eventos, enfim, né? E com essa parada, sabe, cara, eu quero ter a possibilidade de influenciar pessoas. Uma pausa rápida para apresentar o patrocinador deste episódio. Eu digo que todo empreendedor e todo executivo precisa ter uma consultoria para chamar de minha. E eu tenho a minha e eu gostaria de contar para vocês. Eventualmente na sua vida, como empreendedor, como executivo, você vai ter problemas a resolver. Eventualmente você vai precisar comprar uma empresa ou vender sua própria empresa ou vai precisar de ajuda com estratégia. Qualquer que seja o seu problema dentro do universo de estratégia, gestão, capital ou governança, você pode contar com a Audas. É a empresa que eu confio, é a empresa que eu contrato, estou trabalhando atualmente com ela e certamente todas as vezes que eu tenho problemas dentro desse universo, o nome que vem à cabeça é Audas. Se você estiver passando por isso, basta escanear o QR Code que aparece na sua tela ou clicar no link que está dentro do episódio deste programa. Agora, curte aí o seu episódio. Quando você lança o Gestão do Amanhã, eu entendo que teve uma ruptura ali. Porque foi um livro que fez muito sucesso, cara, né? Mas não foi seu primeiro livro, você já tinha escrito outros, Eu tinha escrito 2, um de vendas e o outro que era Movidos por Ideias com o Salib, que é um conjunto de ideias e insights. Então eu já tinha essa experiência. Mas veja, Marcelo, você lembra que você acabou de falar? Não dá para fazer alguma coisa grande sem envolvimento integral. Quando eu lancei esses 2 livros, eu era diretor comercial da HSM, eu era... Tava se dividindo. Sacou, velho? Então, pô, o Vendas vendeu mais de 10 mil cópias, o Movidos vendeu mais de 10 mil, é bastante aqui no Brasil, mas era assim, né? É considerado best-seller. É best-seller, né? É best-seller. Mas assim, daquele jeito. O Gestão do Amanhã não, foi nosso projeto de vida. E aí eu acho que a gente teve muita felicidade, o tal do market fit, né? Ou time to market, né? Quer dizer, acertar os dois. Foi um momento... Timing perfeito, né? Foi um momento que ainda o pessoal falava de inovação, de transformação, mas não era como agora. Quando eu dava uma palestra, eu tinha que ficar uns 10 minutos explicando que as coisas estavam mudando, porque tinha gente que não acreditava. E ninguém tinha enunciado de uma forma... Porque eu digo, o Gestão do Amanhã é um manifesto, cara. Ele é autoral na organização, mas no conteúdo ele é um manifesto. Os outros livros, pô, de estratégia adaptativa, o Novo Código da Cultura, o Liderança Disruptiva, são autorais onde nós construímos frameworks. Legal. O Gestão do Amanhã é um manifesto, cara. Onde a gente pegou e falou, vamos explicar o que está acontecendo? E, putz, foi um sucesso. Eu me lembro que quando a gente foi fazer o primeiro acerto de contas com a editora, que é semestral, né? Quando eu olhei o número, eu falei, caraca, mano. Não esperava isso. Nada. Tá 40 mil cópias. Eu falei, meu Deus, eu conheço esse mercado. Infelizmente, aqui no Brasil, né, Marcelo, você também é autor, 92% dos livros não passam 2 mil cópias de tiragem, cara. Sabe? O Gestão da Manhã tá batendo os 80 mil e tal. E assim, de uma forma espartana, sabe? Eu... não uso nenhuma estratégia para vender o livro. Assim, por exemplo, se eu for dar uma palestra, eu falo, pô, eu quero 100 livros, eu mando para editora. Eu não uso estratégias de vendas casadas e nada. Então, essas vendas aconteceram assim, dessa forma orgânica, raiz mesmo, né? E ele abriu a picada. Quando ele aconteceu, o cara falou, pô, peraí. Tem alguma coisa aí. Alguma coisa aqui. E aí a gente começou a ter uma história muito boa que eu posso contar. A gente pediu o endorsement pro Jorge Paulo Lemann do livro, né? O Salib tem um bom relacionamento com o Lema, né? Falou, pô, seria legal o Jorge Paulo endossar. Nós temos o endorsement do Jorge Paulo, do Kotler e tal, tem uns 4, do Alex Osterwalder, do Bismarck do Canvas. Só né? os fenômenos.
E aí, quando a gente mandou o livro pro Jorge Paulo, ele fez o endorsement, e ele começou a interagir com a gente sobre o conteúdo, sabe? Foi muito legal, foi hiper inesperado, trocar e-mails. De fato leu. De fato leu. E ele falou, pô, você lembra quando ele fez um evento e falou que sentia um dinossauro apavorado? Sim, lembra. Foi nessa época. Um marco. Então eu imagino que ele estava muito inquieto. Casou. E aí eu me lembro que ele estava, sobretudo questionou o Salib, né? Pô, onde eu posso mais me nutrir disso, né? E o Salibão falou, pô, e a Singular Universe? Pô, conheço Pascal Finetti. Ele falou, e a Draper? Já vi Draper. E a Minerva? Todas as referências que o Salibão deu, ele já tinha feito, porque o Jorge Paulo é muito antenado com conhecimento. Aí eu lembro que, humildemente, o Salibão falou, você não quer que a gente, eu e o Sandro, façamos uma análise, um diagnóstico para você e tal? Ele falou, pô, eu topo. E a gente fez. Nada com um compromisso metodológico. Não, a gente foi em dado secundário, primário, estudar, sobretudo a Ambev, né? Quais eram os desafios da Ambev. Vocês foram na empresa? Cara, nós pegamos dado primário e secundário. Conversamos com gente e tal, mas não fizemos nada formal. Até porque o Jorge Paulo estava postando conselhos, sim, sabe, cara? Então não era uma contratação, tanto que foi uma contrapartida até o gesto dele, né? Mas por que eu digo isso? Porque tem a ver com tudo que veio a seguir. Quando a gente fez o trabalho da Ambev, empresa admirável, né, Marcelo? A gente pode questionar e tem que questionar. Toda empresa é suscetível a questionamentos, porque ninguém é perfeito, nenhuma organização é perfeita. Agora, existe uma posição da Ambev que é inconteste. Nenhuma empresa brasileira na história conseguiu exportar metodologia de gestão como a Ambev. É verdade. Ninguém. Né? E dominar uma categoria importante como essa, né? Pois bem, e assim, de novo, a nossa visão é crítica a várias coisas, mas, né? Só que a Ambev está com um desafio importante no seu processo, naquela época, 2018, no seu processo de adaptação a esse novo mundo. E ao analisar todo esse material, cara, ficou claríssimo pra gente que o grande desafio de adaptação a esse novo mundo, que depois a gente foi pesquisar e não é só da Ambev, não era um desafio relacionado a recursos materiais, financeiros, pessoas, tem gente da melhor qualidade. O grande desafio era a adaptação da cultura organizacional da Ambev. Que, como eu disse, quando nós fomos pesquisar, a gente identificou que esse é um desafio para as empresas tradicionais em geral. É difícil se atualizar, né? Porque elas foram instituídas à luz de um outro mundo, cara. É como se você construísse uma casa com outros fundamentos, e mudou os fundamentos, eu vou ter que adaptar. E, cara, nós fizemos essa constatação, isso foi em 2018 ainda, porque nós lançamos em março, em junho, julho. Meu, nós chegamos no elevador, assim, o Jorge Paulo tinha um escritório na Renato Paes de Barros, no Itaim, chegamos no elevador, um olhou pro outro e falou, temos que escrever sobre cultura, cara, porque é a cultura. E aí veio o livro Novo Código da Cultura. E aí com o livro Novo Código da Cultura, falou, mas e a estratégia? Aí veio a estratégia adaptativa. Mas e as pessoas? E veio liderança. Então você percebe que o Gestão do Amanhã, ele foi um marco, porque ele foi o pontapé inicial para abrir nossa mente de que realmente as mudanças no sistema de gestão do mundo, elas são estruturais e carecem de uma nova constituição, sabe? Carecem de construirmos novos, para usar um termo, né, acadêmico, arcabouços teóricos, estruturas de pensamento, sacou? Veja, Marcelo, esse é até o próximo projeto nosso. Cara, a gente fala muito de transformação e que as empresas têm que se movimentar rápido, que as empresas têm que tempo é o novo imperativo dessa nova era. Mas você já parou para pensar? Se você analisar todas as empresas tradicionais, a esmagadora maioria delas, é constituída, sua arquitetura organizacional é constituída com uma ferramenta de gestão clássica, o organograma, né? Total. Presidente, hierarquia. Você sabe quando o organograma foi desenvolvido? É só estudar. Pelo exército prussiano, na Primeira Guerra Mundial, para organizar fluxo de informações e recursos. Aí veja, eu tenho que refletir alguma coisa errada em eu estar utilizando uma ferramenta que foi instituída há mais de 100 anos no mundo que evolui de uma velocidade assustadora, ainda hoje no meu negócio. Então, as mudanças são estruturais, cara. Não é aquela história, por exemplo, quando o Michael Hammer vem com reengenharia, ali nos anos 90, foi o primeiro a falar sobre a necessidade de deshierarquizar as companhias, essa foi a tese do Hammer, que depois até foi muito confundida com downsizing e tal. Ele foi uma alteração importante, um marco na gestão, né? Mas num sistema já existente. Uhum.
Então é uma inovação incremental num sistema de gestão já existente. Quando eu falo que eu estou trazendo hoje, é a partir do já existente. Mas, cara, eu tenho que ter ruptura. Senão eu não vou conseguir. E olha, ontem mesmo, que nós estamos gravando esse podcast, eu fiz um post sobre isso no meu Instagram. Uma pesquisa que mostra, desculpa, eu não vou lembrar agora a fonte, mas está lá no meu Instagram, é um estudo grande, que mostra que 75% das pessoas hoje no mercado de trabalho tem problemas de depressão. Tá absurdo o número. Uma das teses centrais é que eu sou empurrado para agir de uma forma, só que, cara, eu tô amarrado num quadrado, velho. Uhum. Eu sou empurrado para agir rápido e quando tem que tomar uma decisão, tem que descer para 1 grau, 2, N1, N2, N3, volta, que isso daqui não topou, e o cara me pressionando para atender rápido o cliente, e o meu colaborador pedindo. Os caras estão pirando, entendeu? Então, é uma mudança mesmo. E assim, a gente não tá falando sobre inferência. Se pegar a estratégia adaptativa, a gente fez a linha do tempo da estratégia também para estudar isso, é um dado histórico. É um novo mundo que desde o indivíduo que tem uma mercearia até o CEO de uma multinacional tem que estudar como se adaptar a essa nova realidade. É isso. O que você hoje entende como um modelo de liderança que funciona para as empresas? Animal sua pergunta. No livro Liderança Disruptiva, foi muito interessante porque, primeiro, a gente estuda muito base teórica e referências, né? E tá tudo lá no livro. Você pegar lá as referências bibliográficas do livro, você vai contar. Nós recorremos a 63 referências bibliográficas, tá tudo lá. Quando a gente fez o livro, a gente falou, pô, ficou legal. Eu tava escrevendo já, porque eu que escrevo na dupla, né? Tava no 2º capítulo e o Salibão falou, cara, não tá legal, tem alguma coisa que não tá fechando, né? Aí o Salibão que teve um insight, falou, Sandro, nós vamos falar com gente. Livro de liderança é gente. E aí nós fizemos 16 entrevistas, que inclusive no livro tem um QR Code com os vídeos que dão acesso a boas partes dessas entrevistas. Só quem nós vamos entrevistar? Cara, Rancharan, Jim Collins, Cotra, aqui no Brasil, o professor Silvio Meira, o Guilherme, pô, foi uma turma da pesada. Para procurar responder a sua questão, né? Quer dizer, tá bom, eu entendo que o modelo de liderança, ele hoje, claramente, ele apresenta problemas. Vou até citar um estudo que saiu no MIT, na Sloan Management Review, na revista do MIT, Sim. de 2020, que mostra o seguinte, Marcelo, 4 mil entrevistados, com recorte até no Brasil, 4 mil entrevistados. 12% dos entrevistados acreditam que seus líderes estão aptos a levá-los adiante. 12! É o colapso da liderança. Percebe? É o colapso da liderança. E devem ser pessoas otimistas, cara. Os outros, pois é. Eles são otimistas, né? Porque eu até falo isso, porque não é que é 12, 88 falam que não. Cara, 88% é quase 100, né, meu? Pois bem, vamos estudar isso. Para nós tá claro, o que eu vou falar para você é como referência e a gente entende todos os desafios na prática de colocar isso em curso. Quando a gente estuda a história da gestão, a gente vai entender que a gestão evoluiu de uma forma linear, onde o objetivo principal dos líderes das organizações era controlar sua cadeia de valor. Foi daí que se instituiu um modelo de gestão conhecido como comando e controle, que inclusive é egresso do sistema militar, do exército, onde o meu objetivo como líder é maximizar os recursos disponíveis para o meu negócio, para o atingimento das metas do meu negócio. Controlo tudo. Hierarquia, restrição, centralização, poucos davam as cartas na organização e boa. Desse mundo, que é o mundo onde eu vivi, é a minha geração, né? Eu sou dessa geração, né? Tinha algumas lógicas assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. É isso aí. Você não é pago para pensar, você é pago para fazer, né? É isso aí. Aí você tinha líderes lá e falava, olha, aquela líder ali, nossa, ela é um amor, cara. Fora daqui é incrível. Aqui é um capeta, né? Por quê? Era assim, eu vou trabalhar, eu deixo o meu coraçãozinho pra fora, minha alma pra fora, que é só o corpinho pra ganhar um dinheirinho, eu falo que era do ou eu sou feliz ou eu ganho dinheiro. Porque o mundo empresarial evoluiu assim, e veja, Marcelo, não há nenhum problema. Espírito do tempo. Fez sentido esse modelo de gestão. Ponto. Serviu em algum momento. Serviu. Quando a gente caminha para um mundo como o atual, onde a tecnologia evolui com uma velocidade avassaladora. E quando a tecnologia evolui com essa velocidade avassaladora, o resultado dela é uma interconectividade no mundo brutal. Essa interconectividade, ela gera um efeito
assim, absurdamente relevante para os negócios, que é o empoderamento do indivíduo. E aí eu falo 2 indivíduos. O cliente, porque o cliente tem cada vez mais opções, e aí o cliente hoje com celular, com smartphone, ele não só tem opções como informações de onde comprar. Verdade. Né? Isso mudou, porque até então era um mundo de restrições, e o indivíduo no seu papel de colaborador, né? Eu estava até comentando ontem sobre isso. Na minha época, tenho 52 anos, né? Na minha época, cara, tinham segredos de Estado na companhia que, tipo, salário. Não se cara, ninguém falava pra ninguém. Ele podia ter eu, na mesma posição que você, com salário diferente. Ninguém falava nada, né? Eu tava com uma jovem, há um tempo atrás, faz pouco tempo, ela soube que o gerente dela foi mandado embora antes de ser comunicado. Porque alguém viu o movimento, já colocou no grupo da firma e pronto. Você percebe? Então, não tem mais... O celular, esse é o ponto que as pessoas têm dificuldade em entender. É como se cada indivíduo hoje fosse um Roberto Marinho ou um Silvio Santos. Com isso, a pessoa tem livre acesso à informação, não só para receber, mas como compartilhar. É o empoderamento do indivíduo. Nesse contexto onde eu tenho um mundo cada vez mais complexo, com alto nível de concorrência, clientes com alto nível de exigência, colaboradores com uma demanda maior, o modelo de comando e controle está fadado ao fracasso. Literalmente, tá? Fiz um outro post esses dias, outro estudo. Tá aí, tá no meu Instagram. Quem entra lá, Sandro Magaldi. 83%, é um estudo, uma pesquisa, né? Da Visor, uma consultoria americana. 83% dos entrevistados afirmaram que fingem no ambiente de trabalho. Fingem que estão trabalhando no ambiente de trabalho. Essa eu fiquei sabendo. E aí, um dos motivos é o mais insano do mundo, né, Marcelo? Mas por que você finge? Tem uns motivos que são pra não parecer que eu tô ocioso, mas tem um motivo que é punk. Pra ser promovido. Cara, eu falei, nós estamos no jogo do engana, velho. Né? Aí você fala assim, cara, vamos na causa raiz? Claramente, a causa raiz é um modelo de engajamento que não tá funcionando. É o jogo do engana. Eu, como chefe, finjo que estou liderando e a pessoa, como colaboradora, finge que está trabalhando e nós dois estamos infelizes e a empresa com a produtividade lá embaixo. Então, se a gente não olhar a causa raiz e transformar o modelo de liderança em algo que realmente esteja relacionado a pessoas, eu falo, a diferença que a gente faz no livro é o seguinte: o gestor gerencia um negócio, o líder lidera pessoas. Toda a nossa vida nós entendemos que o líder era o gestor. Por isso que eu falo, aquela pessoa ali, ela é excelente com o negócio. Com pessoas ela não é muito boa, não. Mas com o líder não é bom com pessoas. Percebe? Então, assim, me parece, né, e a gente está estudando muito isso, que a migração envolve o líder entender a sua responsabilidade como líder, tem que ser ambidestria, tenho que ser um excelente gestor, mas eu tenho que engajar pessoas, influenciar pessoas para que elas atinjam seu pleno potencial. Isso implica em empatia, entendimento das demandas do outro, implica em capacitação, né? Alguns confundem isso, Marcelo, com paternalismo. Não, eu vou passar... Não tem nada a ver com paternalismo, cara. Tem nada a ver com isso. O líder tem a responsabilidade de tomar decisões. E decisões nem sempre são as mais populares. Então ele tem que tomar decisão. Então, se existe alguma incorreção no processo, nessa relação, ele tem que ter ele tem que ter a coragem de intervir proativamente. A alusão que eu faço, para ficar fácil, analogias, né? Exercício da paternidade ou da maternidade, né? Você toma decisões toda hora populares com seu filho ou com a sua filha? Não, você toma decisões que tem que ser tomada, né? Pro bem dela, que pode ficar até brava, né? Mas é pro bem dela, porque você está olhando o quê? A sustentabilidade e a performance dela. Se você está uma alusão, eu estou olhando o quê? A sustentabilidade futura, a formação dessa criança ou desse jovem. É só uma analogia. No ambiente de trabalho é a mesma coisa. Porque se tem um combinado que não está sendo cumprido, olha, recentemente... Mas esse é o lance, né? A gente tá falando do combinado. Às vezes eu acho que não tem combinado. Total. Porque se você pega e fala assim, porra, o cara tá fingindo que tá trabalhando. Se ele tá fingindo que tá trabalhando, não tá entregando resultado. Se ele não tá entregando resultado, ninguém tá medindo. Pra alguém, né? E alguém não tá medindo. Você concorda? Então, se eu não tô acompanhando, cara... Então, assim, é um problema, acho que, complexo, geral, todas as empresas. Porque, cara, eu conto essa história, eu participei de uma reunião de conselho
que os caras estavam há 6 meses brigando. Área de vendas e área de tecnologia. E aí chega nesse momento, eu vou fazer um confronto entre as duas e escuto o time de vendas e reclama que não bate a meta, porque a plataforma cai o tempo inteiro, etc bug, e tal. Vai pro outro lado, o cara fala, mas não é bem assim, a plataforma não cai tanto. Porque não alimenta o sistema. Mesma história, isso repete em todas as empresas. Primeira pergunta que eu fiz, já caiu do cavalo. Quanto tempo a plataforma tá ficando fora por mês? Não sabiam responder o básico. Excepcional. Veja, vamos extrapolar a visão dos combinados. No livro Liderança Disruptiva, a gente fala das 8 habilidades e competências transformadoras para liderar na gestão do amanhã. Nós mapeamos. Desse estudo que a gente fez, dessa conversa. Um deles a gente chama do líder algorítmico, que é a familiaridade com tecnologia. Né? Hoje, você não precisa ser um programador, mas não dá para você não entender o potencial da tecnologia, já que você vai ter que comprar tecnologia. Não é verdade? Opa. Você vai ter que comprar. Só que aí a gente traz uma dimensão, Marcelo, que é como são tomadas as decisões na organização. Nós vemos num processo decisório baseado em opiniões, onde pesa mais a opinião de que tem a caneta mais pesada da mesa. Não é fato. Não é? Não fato. E nós estamos falando, você está falando, eu tenho um processo decisório baseado em evidências. E para que eu tenha um processo decisório baseado em evidências, eu tenho que ter gestão, dados. Quando eu tenho os dados e as evidências e tenho uma metodologia clara, eu não vou dar o feedback para o Marcelo, eu vou dar o feedback baseado na performance do Marcelo em evidências concretas. Ou seja, não tenho nada contra você, amigo. Papo reto. Inclusive, isso implica numa discussão mais contemporânea e atualizada do que quantas horas você vai trabalhar, velho. Que não faz a menor diferença. Você vai trabalhar, não faz a menor diferença. Entrega o resultado, meu amigo. Resultado. A causa raiz disso tudo, eu diria que são 2. Uma primeira é comportamental, né? A comportamental, porque muita gente topa esse papo, mas ele fere suscetibilidades, mexe com poder. Então a pessoa não se movimenta para isso. E a segunda, ela é estrutural. Como eu estruturo um sistema de gestão que vai funcionar como um instrumento para facilitar o papel do líder, para mensurar, para ter disciplina na execução. Então, você veja que as duas a gente tem que endereçar. Né? Uma eu endereço justamente, tem a relação com cultura e outra relação com uma visão sistêmica. Nós estamos no ponto de inflexão. A gente está assim, eu vejo que a gente está no meio da travessia. O ponto de bifurcação é um conceito clássico da física, né? Que acontece quando um sistema novo invade ou ele interage com um sistema hegemônico, que ele é hegemônico e é superior a décadas ou século. Quando isso acontece, durante um dado espaço-tempo, os dois sistemas coabitam o mesmo local. Então, Então, o que acontece nesse momento? É o caos. Porque se de um lado o que já funcionava sempre não funciona bem, o novo ainda não está maduro. É o que nós estamos. Então, assim, eu sei que não funciona esse, mas o novo ainda tá em maturidade, porque eu tenho uma geração toda trabalhando que não teve essa prerrogativa. Vai falar que isso é mimimi, sabe? Só que é o seguinte, cara. Esse jogo do engana, ele sempre existiu. Sempre existiu. É que ficava velado. É que naquela época, a gente, assim, eu falo 15 anos, eu paro pra pensar, 15 anos atrás, tudo bem, você pode ter a bolha ali de poucas empresas, mas você falava muito de cultura. Cultura era um quadrinho na parede que você contratava uma empresa que fazia pra você, botava lá o quadrinho e você tem uma cultura. Mas ninguém vivia a cultura. Quer que eu te dê uma evidência disso? 35 anos de HSM. E como eu falei, a HSM começou nos anos 80, trazendo o melhor do pensamento sobre gestão do mundo. Todo mundo passou aqui, só os tops. Me fala um evento de cultura que a HSM fez. De cultura? 0. Por quê? Não tinha demanda. Não era o tema mais relevante. Fazia evento liderança, performance, marketing, estratégia. Cultura, assim, tava posta. Tava dada. Você matou. Cultura não era um dado. Marcelo, tinha gente que tinha uma perspectiva, ainda tem alguns que ainda tem essa tese, mas eu consigo comprovar na prática que ela tem que ser revista, que você não muda a cultura. Não, cultura é um negócio que não muda e tal. Isso. Né? Não, e eu tenho hoje, felizmente, Imutável. A gente tem casos concretos para mostrar. Então é isso. Não se falava nisso. Sabe aqueles níveis de consciência onde primeiro eu não sei que eu não sei, né? Sim, eu creio que a gente tá na fase agora que eu sei que eu não sei. Mas eu ainda não sei o que funciona. Exatamente. Você percebe? Eu sei que eu não sei. Então, eu sei que eu tenho que mudar.
Só que... Pô, e aí veio a pandemia, cara, com o trabalho virtual... Aí virou tudo de cabeça pra baixo. Minha galera, vocês não sabiam nada, agora vocês sabem menos ainda. Ô, Marcelo, você imagina o cara que fala que tá fingindo quando ele tá trabalhando em casa? Online. Nem precisa fingir. Pelo amor de boa, Deus, cara. Então você percebe? Então, nós estamos no meio de um ponto de inflexão. Por isso que eu adoro estar vivendo nessa era aqui. Essa consciência de todas as pessoas que vocês entrevistaram, ela é compartilhada? Sem dúvidas nenhuma. Sabe? E assim, duas coisas... É muito louco essa sua pergunta, né? Ela é compartilhada, mas ainda não há uma visão hegemônica. E olha, eu tô falando com um cara assim, você pega o David Ulrich. Sabe essa história de RH estratégico, consultores? Quem criou isso foi o David Ulrich. Por isso que ele é considerado o pai do RH. Ele é, cara, o cara. Na conversa com ele, né, a entrevista foi muito um bate-bola com o Jim Collins, cara. Foi muito um bate-bola pra barro tá mole ainda, sacou? Nós temos uma certeza. O líder vai ter que ser cada vez mais líder. Ele vai ter que olhar pessoas. Pode parecer uma obviedade. Como você tá falando isso, cara? Há gerações inteiras, o líder foi um gestor. A pessoa era um número. Recurso humano. Exato. Você entendeu, cara? Então, isso tá claro. Eu tenho que empoderar e dar autonomia para as pessoas. Como eu faço isso, zelando pela produtividade do negócio, é que a gente vai encontrar... A minha tese, a nossa tese, Marcelo, é que no passado era aquele negócio one size fits all, né? Uma peça do mesmo tamanho para todo mundo. Hoje nós vamos ter que nos acostumar no mundo da gestão a soluções adaptadas a cada necessidade. Então, de repente, o que funciona para você não vai funcionar para o outro. Usando uma analogia aqui, o sistema de gestão do Nubank não vai funcionar no Itaú, sabe? Né? O sistema de gestão do iFood, de repente, não vai funcionar no McDonald's. Sacou? Assim, sim. Cada um vai ter que encontrar a sua lógica, e por isso que fortalecendo cultura, tendo uma visão de gestão essencial, mas tendo a licença para mudar. E eu acho que tem alguns princípios que a gente entende que funciona. Sim. Coisas que todo mundo fala, né? A gente sabe hoje que cultura é o que diferencia uma empresa da outra. A gente sabe que comunicação, feedback é algo fundamental. Esses princípios básicos possivelmente não vai mudar. Mas a possibilidade do líder, do gestor, refletir sobre o que funciona na estrutura dele, ele é cada vez mais importante, né? E não repetir fórmulas prontas já existentes. É por isso que tende a ficar mais complexo a função do líder. A gente fala muito do líder e às vezes eu tenho medo de parecer uma visão pejorativa, né? Mas a realidade é que nunca foi tão complexo ser líder. Eu falo pra você, eu tive uma trajetória bem sucedida profissional, né? Pô, saí de lá vendendo amendoim confeitado na periferia de São Paulo. Então eu devo ter feito algumas coisas bem feito no meu papel como líder comercial. Eu acho que eu seria uma desgraça se eu repetisse o mesmo que eu fiz no passado hoje. Acho que seria um medíocre. Não é que eu tava errado. Mudou. O espírito do tempo mudou, cara. Sabe? Eu sou da época do comando e controle. Ainda mais com gestão comercial. E não só a liderança. Você que é de vendas mudou completamente, totalmente. Né? Veja bem. A influência da tecnologia em vendas mudou o game de um jeito... que você se depara, né, com profissionais que eram brilhantes, que ficaram leões, que ficaram gatinho. Pois é. Porque não tem, sabe, hoje, um profissional de vendas, Marcelo, que não, de novo, não é para ser um programador, mas que não entender a tecnologia como alavanca do seu ofício, é um dinossauro. Cara, eu me lembro, tô tentando lembrar o nome de uns primeiros livros de vendas, assim, que ficaram famosos no Brasil. Do Lupa? O Lupa é o vendedor Pitbull. O vendedor Pitbull, exatamente. Porrada. Ele tinha uma agência de viagem. O Lupa, exatamente. O Lupa fez uma agência de vender. Eu encontrei com ele há uns 3 meses atrás. Uma figura. Esqueci o nome. Querido. Ficou milionário o Lupa com essa... E qual que era o vendedor Pitbull? É isso. Que não tem mais. Como? Porque hoje, assim, o processo de venda, as pessoas não são mais como era antigamente, né? Cara, você pega a galera que começou no mundo que você joga hoje, que é o mundo de venda de informação, de conteúdo, de transformação. Transforma-se as pessoas que não é líder num líder, né? Pô, você conversa... Quanto que você comprava o lead naquela época? O cara falou, eu comprava lead de baseada, era baratinho. Cara. Meu amigo, hoje é outro jogo. Não, e vou te falar uma coisa assim, ó. Vem comigo. Eu falo isso no meu livro de vendas, você vê, o livro de vendas tem uns 16, 17 anos, né? Eu já falava isso. O cliente no passado, ele era
escravizado pelas marcas. Ele não tinha opção. Não tinha opção. Eu ia comprar carro, tinha 4 carros. Eu ia comprar um imóvel, não tinha financiamento, pô. Você entendeu? Eu não tinha muita opção. Não, pega os bancões. Né? Bancões. Líder de lucro e líder de reclamação. Não tem como, sacou? A partir do momento que a tecnologia começa a ganhar tração e o cliente começa a ter o livre-arbítrio de ir e vir, você sabe que eu fiz um projeto para a indústria farmacêutica, varejo farmacêutico, farmácias. Legal. Tem uma estatística que mostra que uma farmácia nas metrópoles do Brasil, uma farmácia está em média a 150 metros de distância uma da outra. É impressionante, né? É só você ver, né? É. Quer dizer, nesse contexto, o cliente, ele é o rei. Aí você fala, né, cara, naquele ambiente, por que o vendedor pitbull seguramente era uma estratégia que obteve muito êxito? O cara não tinha opção, pau na máquina, empurrômetro, vem comigo e tal. Quando o cara tem opção, primeiro que você não consegue falar com ele por telefone, você não consegue falar com o cara. Esquece. Segundo, se você pegar um interlocutor qualificado e não usar bem o tempo dele, você nunca mais vai falar com ele. Então você tem que criar valor pro cara. Para criar valor, você tem que ouvir, você tem que construir. Percebe que a visão de vendas, eu sempre digo isso, viu, Marcelo? Ela sai do tático e vai pro estratégico. Quem não entende isso vai continuar vendendo produtos de baixo valor agregado e, como tal, vai ter uma remuneração compatível com o valor que ele está vendendo. A mudança do poder de barganha do cliente, derivada do alto nível de competitividade dos mercados, mudou todo o jogo. Totalmente. Todo o jogo. E pode ser em qualquer segmento. O cara vai vender um imóvel, vai vender um carro. Tá num varejo especializado. E a pessoa foi muito inadequada comigo. E eu tava de boa, não tava no tempo, eu falei, vem aqui, deixa só, na boa, mas pode dar um toque, talvez você não tá num bom dia. Você tá ligada que eu posso, tudo isso que eu comprei aqui, eu posso deixar na sua mesa e daqui, ó, ali, ó, 5 minutos eu vou comprar em outro lugar. E se um monte de gente fizer isso, esse negócio acaba, você sabe disso, né? Ah, não, foi mal e tal, porque, cara, na boa, é isso. É isso. É isso. É isso. Né? Só que não é todo mundo que faz o que eu fiz. E mais, né? Pode ser pior, né? Falei até pra ela. Podia ser pior, porque eu posso pegar todas daqui no meu smartphone, usar o seu Wi-Fi. Na hora. E na hora eu compro. Então, será que, né? Não, é isso. É claro que eu tô usando um exemplo meio simplista. Mas, cara, se você vende um sistema de RP, se você vende uma consultoria, é isso. O cliente tem muita opção hoje, cara. E hoje, se você não... se o vendedor não tem a sensibilidade de fazer uma leitura de quem que é o comprador... Se ele é um cara que não quer perder tempo, se ele quer ser objetivo, não fica perdendo tempo, dando argumentação. Cara, tem que ser rápido, você tem que se adaptar a quem você tá vendendo, né? Erra-se muito até hoje nisso, né? Você sabe que como eu te falei, eu sou de uma geração que tinha muito poucos estudos sobre venda. Eu até brinco, né? Você sabe, meu mestrado acadêmico, que eu concluí em 2002, né? 2002 ou 2003. Eu fiz sobre vendas, gestão do conhecimento em vendas. Eu tirei 10 no mestrado. Eu falo, eu não sei se o mestrado era muito bom ou se os professores não entenderam porra nenhuma, porque ninguém estudava sobre vendas. É que eu tava na HSM, eu tive que estudar toda a literatura de fora do país. Neil Hackham, Neil Hackham, Spencelling, eu entrevistei o Neil Hackham pro meu projeto, eu tive com o Neil Hackham, DF2, enfim. E aí o que acontece, né? Se você pegar essa estrutura de vendas, eu tive que construir a minha metodologia. Eu não intencionava ser. Eu sempre trabalhei nos dois pés, né? Eu dei aula há 15 anos em MBA e tal, mas eu tive que construir a metodologia para dar conta das minhas necessidades. E nessa perspectiva, Marcelo, o que eu aprendi na minha prática, né? Então é assim, ó. Primeiro, um conhecimento claro da sua proposta de valor. Uhum. Mas sob a perspectiva não só das características dela, mas dos benefícios. Que pode parecer óbvio, mas, cara, é aqui que eu pego 70% dos erros. O cara achar que ele tá vendendo água e não matando a sede. Uhum. Então eu tenho que olhar minha proposta de valor sob a perspectiva do cliente. Legal. Essa é a primeira dimensão da proposta, da visão completa. Segundo, eu tenho que entender o universo do meu cliente, cara. Eu tenho que entender quais são as dores. Aqui no Brasil, o Jobs to be done do Drucker ficou muito popularizado como as dores, né? Qual é a dor desse cara? Quer dizer, que dor? Então, de novo, eu não tô vendendo água, eu tô matando a sede, mas qual que é a dor dele? Ele quer, não, é um cara mais sofisticado, ele quer uma água diferente, ou não, ele tem um problema de saúde. Eu tenho que olhar ele, eu tenho que entender esse universo. Segunda dimensão. E a terceira, eu vou somar um pouco disso com o mercado. Como ele resolve esse problema hoje? Uhum.
Verdade. Sacou? Então, assim, como ele resolve esse problema hoje? Se eu conseguir ter essas 3 perspectivas, ou seja, um conhecimento claro da minha proposta de valor sobre a ótica das características e benefícios, né? Não só o que eu sou, mas como eu entrego valor. As dores do meu cliente, as suas expectativas com o que eu entrego. Entender como ele resolve esse problema hoje, às vezes pode ser não fazer nada. Meu amigo, você tem tudo. Agora, qual que é o desafio? Isso implica você não ser especialista no produto que você vende. Implica em você ser especialista no universo do cliente. E nós fomos treinados, capacitados, forjados a ser exímios especialistas naquilo que eu vendo, que é muito mais confortável. Total. Eu entendo tudo de calçado, eu entendo tudo de consultoria estratégica, eu entendo tudo de carro. Mas e o cliente, irmão? Quando o cliente não tinha opção, era ótimo falar com alguém que entendia tudo, porque ele só podia comprar de você. Agora que ele tem opção, tá? Sabe um teste que eu sempre fazia? Sei lá, imagina que você tem um negócio e você vende com slides, PPT. Pega o seu deck de PPT, você tem lá 12 slides no seu PPT. Qual você fala do cliente? Invariavelmente é no 11º, ou então você vai falar do cliente quando você vai falar do preço. Aí você não quer que o cliente olhe o preço, né? Você vai falar dele. E os primeiros? Como eu sou gostoso, como eu sou maravilhoso, como meu negócio é foda, tudo. Mas como eu resolvo o seu problema? É um treco que passa batido. Aí você não quer que o cliente comoditiza? Você não quer que o cliente vai te colocar numa vala comum com os outros? Sabe que quando eu estava na HSM, a gente fez uma estrutura de deck para apresentação. Primeiro passo, primeiro slide. Um template. Um deck template. Primeiro slide. Qual é o problema que eu resolvo do meu cliente? Sandro, mas a gente não visitou ele ainda. Faz uma inferência, uma hipótese. Estuda e fala assim, olha, eu avalio que... Esse é o seu caso? A partir daí eu vou começando a desnatar. Qual é a sua dor, qual é o seu contexto, e só lá atrás eu vou chegar em característica. Por enquanto porque eu tenho que prender a atenção dele. Como eu vou prender a atenção dele? Putz, esse cara aí vai resolver meu problema, velho. Ele entendeu. Como eu faço isso? Tenho que gastar um tempo, investir um tempo estudando o cliente. Total. Entendendo o cliente, sacou? Tudo que ele tá te perguntando tem relação com a dor dele. E aí é os ouvidos. Né? Você tem que escutar. E anotar, porque às vezes a gente tá lá e você precisa correlacionar, né? Você sabe uma coisa que eu fazia? Vale a pena essa dica também, Marcelo, que é uma outra... Cara, eu aprendi isso na raça, lá vendendo anúncio de jornal para restaurante, né? Eu saía de uma reunião, não tinha tecnologia, né? Então eu escrevia. Eu saía de uma reunião e escrevi, reunião sobretudo importante, eu tinha que fazer no carro, eu fazia isso. O que deu certo nessa reunião? Sozinho. Demais. Zica. O que deu certo nessa reunião? Era muito informal isso, né? Não era, como eu tô falando aqui, vamos fazer uma template. Não. O que deu certo, rapidão. O que deu errado? Porque veja, o bom vendedor, cara, quando faz o pitch, ele sabe quando brilhou o olho. E ele também sabe, de repente ele fala, porra, aqui no pitch, aqui eu vou pegar o cara. Ele sabe quando isso não dá certo. Ele sabe quando não pegou. Então, porra, o que deu certo, o que deu errado e o que eu mudo na próxima. Cara, eu fazia isso sistematicamente. Quando eu tinha um projeto, tanto que eu tinha uns macetes, quando eu tinha um projeto legal, eu faço isso até hoje. Tem um projeto legal, primeiras visitas que eu faço não é na curva A, é na curva B. Porque eu vou aprender qual é o pitch que tem mais fit para aquela demanda. Então, eu fazia isso sozinho e depois, é lógico, eu fiquei mais maduro, institucionalizei até como template. Fazia isso muito quando eu trabalhava com a equipe de vendas, no bate-bola, com o vendedor. Eu fazia muito, por exemplo, reunião, quando eu lançava um projeto novo importante, checkpoint semanal, com todos os vendedores para entender o que tá dando certo para um, o que tá dando errado para outro, pra gente ter melhores práticas, sacou? Você sabe que no Nubank a gente tem 4 rituais que todos os times executam. Olha o ritual 4. aí. Um dos rituais é exatamente esse que você está falando. Dentro das metodologias ágeis, ele é a retrospectiva, que é você olhar para o passado em retrospecto e fazer uma avaliação do que funcionou, do que não funcionou. Diminui o que não está dando certo e amplifica o que está dando certo. Cara, simples. Mas, Marcelo, você falou uma palavrinha que para mim é chave. E eu fiz o podcast lá com o Flávio do Conselho e nós falamos sobre isso. Rituais aplicados disciplinadamente. É isso aí. Isso lhe garante escalabilidade. Porque é o seguinte, você faz isso uma vez, às vezes dói um pouco, puta, lá vamos nós. Cara, na quinta oportunidade, já tá aqui, ó, tá internalizado. Automático. Você faz isso, eu fazia na cabeça, cara. Puta, aqui não rolou, vou mudar esse slide, então vou falar mais aqui. Putz, aqui pegou. Cara, quando eu falei isso, cara, no final vai, assim,
redondo. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte, tem a ver com a sua pergunta que você fez em gestão, lá em liderança. Quais são os mecanismos de gestão que nós temos que garantem a execução desse tipo de tarefa, ou atividade, ou ritual? Nós vamos perceber que a gente vem numa cultura bastante informal, sobretudo países latino-americanos, Brasil, pouco afeita a controles ou um rigor mais técnico e processos, e com isso há uma heterogeneidade na execução de atividades. Tendo essa heterogeneidade, irmão, não dá. Ah, mas você está falando que se eu melhorar os processos, eu ajudo o líder? Claro que eu ajudo o líder, porque eu tenho aí um ritual que o líder ele é obrigado a fazer isso, ele vai se disciplinar para isso, ele vai ter atitudes e atividades concretas para isso, vai ter uma agenda para isso, e com o tempo ele fala, aqui no Nubank funciona dessa forma. E quem não funcionar, amigão, vaza. Ele é expelido automaticamente. Porque não se encaixa, não cola. Não se encaixa. Então, é a danada da gestão. Magaldi, você disse que você é muito disciplinado e você mencionou que você tem hoje uma agilidade muito grande para escrever os seus livros. Sim. Agora, vamos olhar você sob a ótica de você aplicando suas ferramentas para você mesmo. Como é seu processo de desenvolvimento de um livro, por exemplo? Você sabe que eu já pensei em fazer um livro sobre isso? Não, um vídeo sobre isso, gratuito, assim, que eu quero dividir. Porque eu criei um método, nós criamos um método, eu e o Salib, muito... Primeiro, de onde vem isso? No passado, Marcelo, pega assim, o professor Michael Porter vendeu 60 milhões de cópias dos seus livros. Deve ter sido um dos maiores. É o maior, né? De estratégia é o maior disparado. 3 livros. 2 livros, Vantagem Competitiva e Estratégia Competitiva. Escrevi um livro, cara, ficava a vida toda. René Malborne, Shankin com o Oceano Azul. Só fizeram isso? Sacou? Estabeleciam o Michael Hammer com reengenharia. Escreveu outras coisas, mas era isso. O que a gente percebe é que hoje o conteúdo ele corre o risco da obsolescência muito rápida. Nossa, muito rápido. Em 4 anos, eu e o Salib publicamos 6 livros, cara. E 6 livros best-sellers. Todos. Se considerar mais de 120 mil, mais de 12 mil, todos, né? A gente tá batendo... Esses 4 livros que eu comentei, o Gestão do Amanhã, Novo Código da Cultura, Estratégia Adaptativa e Liderança Disruptiva, tá batendo 140. Os 4. Fenômeno. Né? Então, a gente teve que... nós vamos ter que produzir livro. Por quê? Porque a gente quer? Não somos otário. Era melhor ter escrito um e ganhado dinheiro com ele o tempo todo. Não, porque eu tenho que escrever mais coisas. Tô escrevendo outro agora, cara. Já. Nós fizemos um projeto com o professor Rancharan. O Rancharan nos convidou. Nós somos os únicos autores ali fora dos Estados Unidos a escrever um projeto com ele, que era um paper, virou um livro, chamado Gestão em Tempo de Incerteza, que virou um pocketbook. Que legal. Né, que nós nem divulgamos muito porque foi extemporâneo. Nós fizemos em 2 meses, 3 meses, entendeu, cara? Enfim, como fazer isso, né? Disciplina. Como eu te falei, quando eu escrevi a tese, ou quando eu fiz o mestrado, escrever a tese é um parto de égua. Todo mundo reclama pra caramba e tal, né? E minha filha tinha acabado de nascer, a minha filha mais nova, a Mari, tinha acabado de nascer. Então eu não queria perder... Eu trabalhava, velho. Mas eu não queria perder a chance de estar com ela, entendeu? Então eu acordava todo dia 5 horas, às vezes 4h30, mas 5 horas, todo dia não, perdão. Sábado e domingo eu acordava 5 horas, né? E criei um método, né? Que basicamente ele compreende... Assim, ele é simples. Primeira fase, primeiro você tem que ter a ideia, né? Qual é a ideia central? Pesquisa, não mistura as bolas. Você tá pesquisando? Só pesquisa. Pesquisa. Dessa pesquisa, eu tenho agilidade porque eu já anoto as notas que eu escrevo da pesquisa, já tô pensando em como eu vou produzir no texto. Sacou? Isso já me dá uma agilidade porque eu perco um pouco de tempo na pesquisa, mas eu ganho na produção. Pesquisa. Quando tá pesquisando tudo, vamos escrever o índice, né? Por isso que eu falo, eu funciono muito bem com o Salibão, porque ele me ajuda muito na pesquisa. O Salib é uma antena, velho. Nossa senhora. E a gente vai trocar a bola. Salibão, isso, escrevemos o índice. Produção. Então deixa eu entender, vocês gastam um bom tempo fazendo pesquisa. É muito. E aí depois que vocês já têm mais tempo que eu escrever. E pra escrever eu tenho, um dia eu posso compartilhar, porque um dia eu vou fazer esse vídeo aí. Cara, eu tenho uma planilha de Excel, então é assim, ó. Eu tenho que entregar, nunca atrasei um dia a entrega do livro pra editora. Eu tenho que entregar o livro tipo dia 30 de setembro. Quantas páginas eu tenho que escrever por semana? Ponho na planilha de Excel,
É 10 por semana? É sí ou sí, que nem o argentino comenta, velho. Cara, mas você escreveu só 3 essa semana? It's up to you. Semana que vem você tem que escrever 17. Se vira, negão. Né, meu? E aí, essa disciplina, e eu só escrevo. Outra coisa que eu aprendi, uma das coisas valiosas, Marcelo, é assim, você tá pesquisando, só pesquisa. Tem gente que vai pesquisar, vai escrever, vai perder tempo. Você tá escrevendo, só escreve, não edita. E no final, uma edição externa sempre é muito bom para pegar o viés que você tem, né, as visões e tal. Mas aqui que eu aprendi, antigamente eu pesquisava e já ia escrevendo, zica. Ou escrevia e já queria editar. Puta, perda de tempo, cara. Então, essa manhã que eu peguei... Então você faz na hora que você tá escrevendo, é um brain dump. Você tá jogando informação lá. Não, lembra que teve o índice antes. Tá. Quando eu faço o índice, o que eu faço? Orientado ao minha coisa, assim, é o meu jeito, né? Quando eu faço o índice, eu vou lá nas notas e faço um puzzle, um quebra-cabeça. Então aqui eu vou falar de job to be done. Pego todas as notas de jobs to be done e pau. Aqui eu vou falar de, sei lá, de motor 1 e 2. Pego todas as notas de motor 1 e 2 e cal. E antes de escrever eu dou uma olhada, desenvolvo uma arquitetura ali baseada na prioridade e escrevo. Né? E, meu, Cara, assim, fácil, em 2 meses eu consigo, só escrever, 2 meses e pouco eu escrevo um livro. E aí, quantidade de dias que você escreve Então, aquilo de que eu te final falei, de semana? Cara, não, eu gosto de escrever de final de semana, assim, eu gosto de escrever de final de semana, mas quando aperta, só uma coisa que pra mim é essencial tem que ser de manhã. Tem que ser de manhã. Tem que ser assim, a primeira coisa que eu faço no dia. Senão... E você conta as palavras? Você fala assim, hoje eu vou escrever 1.500 palavras? As páginas. As páginas, né? Porque assim, tipo, de novo, eu tenho uma meta de fazer 12 páginas por semana. Hoje eu vou fazer 6, amanhã eu vou fazer 6 e vou embora, entendeu? Se der 8, ganhei o jogo, né? Legal, legal. Agora, veja, quando você escreve uma obra, sobretudo uma obra autoral, que não é um recortar e colar, você tem que respeitar muito o seu ritmo cognitivo, porque chega uma hora, cara, que pirou, né? Chega uma hora que não sai mais, e vai sair coisa boa, não vai sair coisa boa. Então, por isso que é assim, né? A vida é feita de escolhas, né, amor? Quando eu tô escrevendo o livro, não dá pra sair na véspera antes, chegar de madrugada ou beber. Cara, a bebida é um negócio assim, se eu beber alguma coisa antes, certamente eu não vou conseguir ter performance depois, porque mexe na memória. Então, quando eu tô escrevendo... Agora, combinados. Eu acordo muito cedo pra escrever. Você pensa, se eu escrever das 6 às 10, às 10 a turma em casa tá acordando. Minha esposa tá acordando. Então, já resolveu. Não onera a minha relação familiar, nada, sabe, meu? Às vezes, claro, no finalzinho vai dando, mas não, zero, cara. Zero. E eu imagino que o livro teve todo esse estudo por detrás, vira um treinamento, vira uma assim, palestra. Né? Eu gosto de pensar o nosso negócio como um velho e bom funil, né? Numa camada superior aqui, primeiro tem, os frees, né? Que eu hoje, todas as minhas redes sociais, eu só compartilho conhecimento sobre gestão. Eu uso para isso, né? Então, inegavelmente, é uma boca de funil. Mas, entrando numa linha de maior compromisso do cara com o meu negócio, onde ele vai desembolsar algo, o livro é a boca do funil. Então, do livro como boca de funil, gera autoridade, conhecimento, que vai gerar demanda para, desde um ticket num evento nosso, até palestra, reflexão estratégica. E felizmente, né, cara, eu acho que isso é o que mais me motiva, né? Quase todo dia eu recebo feedbacks, cara, assim. Eu recebi um hoje, que eu tô gravando esse... Putz, até mandei pro Salibão, falei, cara, eu fui... Tomara que ele esteja ouvindo o Dr. Gebara, meu cardiologista, foi a cardiologista do Salibão que me indicou. Eu fui lá agora, antes dessa gravação, tava todos os nossos livros lá. É mesmo? Que legal. Ele falou, cara, é uma honra atender você. Que legal. Vocês influenciaram o meu pensamento. Cara, eu posso ir pra casa, entendeu, médico, cara? Não, é um médico que foi CEO de hospital, sabe? Né? Hoje ele é diretor de conselho executivo. Cara, que demais. Que fez Singularity, que fez Boston, fez Harvard, não é? Cara, eu posso ir não é um médico comum. Não é um médico entendeu, comum. Meu? Então, assim... Isso é um treco, cara, que é o ciclo vicioso, porque você fala, às vezes é natural que um dia ou outro você tá meio assim, né, meu? Pô, não tá tão... Cara, quase todo dia eu recebo uma mensagem dessa, um testemunho. Eu recebi uma ontem de uma baita startup, ainda é startup, mas uma baita empresa digital, dessas líder de categoria ferrada, que legal. Que eu vou visitá-los e eu falei, eu vou aprender muito com você, o cara mandou, não, eu que vou aprender com você. Nós que no planejamento estratégico do ano passado, nós pegamos e distribuímos o seu livro para todo mundo e fizemos em cima do estratégia adaptativa. Que demais. E é uma organização foda, cara. Tipo Nubank, assim, sabe? Olha só. Cara, então assim, o livro
pense o seguinte, eu poderia fazer de uma forma gratuita, mas eu não teria a profundidade do livro. O livro é a oportunidade que eu tenho de espalhar a minha mensagem da forma mais democrática possível, gerando comprometimento com o outro lado. Porque o conteúdo gratuito, ele tem ainda um desafio que ele, como ele é gratuito, muitas vezes ele não gera engajamento e comprometimento. O livro não. Né? O livro, tudo bem, um monte de gente não lê, mas quando eu tenho um livro, eu paguei o livro, é uma outra relação. Não é à toa, né, Marcelo, que você tenha reparado aí nos últimos anos, que influenciadores do mundo digital, quase todos eles fizeram livros. Opa! Porque é uma outra camada de engajamento e autoridade que eu conquisto. Então o livro ele tem esse papel. Por isso que não nos parece que a gente vai parar de publicar tão cedo, sacou? É uma máquina, né? As pessoas compram, não necessariamente elas leem, né? E você falou um nome importante que é eles fizeram livros, não necessariamente eles escreveram. Porque isso é diferente. Isso é um negócio. Você tá falando, tipo assim, o meu livro eu escrevi também. Você tá falando aí, uma história engraçada escreveu o seu livro, né? Vou contar uma história engraçada que aconteceu. ChatGPT. Né? Numa dessas conversas da minha comunidade, a gente tem aulas sempre, né, e tal. Uma pessoa falou, pô, ChatGPT vai escrever um livro? Né? Eu falei, não o meu. Não o meu, negão, porque o nosso é autoral, né? O nosso não tem boi. Ele pode escrever, e acho que vai mesmo, Marcelo, seguramente. Você tem um ghostwriter, né? Que na realidade ele pega as ideias, e não vejo nenhum problema com isso. Fair enough, né? Porque de repente eu não sou bom de escrever. Eu tenho um ghostwriter, não tem problema. O ChatGPT, ele faz esse papel de uma forma mais escalável, né? Verdade. Agora, o nosso não, velho, porque assim, quando eu falo lá do framework da estratégia adaptativa, tem um framework, lá tem um desenho que eu chancelei. Quando eu falo as 8 competências da liderança, não é que foi assim, né, cara? Né? Então, eu uso muito o chat hoje. Pra mim, mudou minha vida pra pesquisa. Cara, estudos, né? Ele é uma fonte de informação quase que inesgotável. Peço sempre a fonte, né? Tenho tido esse hábito, esse rigor de ter a fonte. Mas e outros insights, de repente você fala assim, pô, aquela estratégia eu fiz uma recentemente, né? Aquela história aquela empresa que pôde comprar... Epic, né? Não foi Epic. Não, que pôde comprar o Google por 50 milhões de dólares, né? Que o Google comprou? Não, cara. Quando o Google apareceu... Que pena que eu não lembro o nome da empresa agora. Quando o Google surgiu, houve uma empresa que pôde comprar o Google por 50 milhões de dólares. E ela não comprou. Cara, isso é longínquo e mostra muito esse desafio, né? Como o Blockbuster pôde comprar, né? A Netflix. E nesse caso, como era muito antigo, eu falei, cara, eu não lembro, né? Putz, eu coloquei no chat, falei, escuta, me lembra isso aí. Como foi esse processo? Por que ela não comprou e tal? Cara, é diferente de dar uma gugada, né? Ele traz contexto, ele te refresh your ideas, né? Eu fiz um post recente de um movimento hiper interessante, né, que a Tesla tá fazendo, porque a Ford e a GM fizeram acordo com a Tesla para o carro elétrico, e a partir de 2025 eles vão usar, inclusive, o adaptador, a boca do combustível do carro elétrico, combustível, para carregar o carro elétrico, com o nosso viés. Vai ser o da Tesla, porque eles estão usando os postos de abastecimento da Tesla. Com isso, a Tesla vai virar padrão. E eu lembro, quem virou padrão hoje já? A VHS, na época das fitas. Verdade. A Ericsson com Bluetooth. Aí eu fui lá no chat e falei, me fala todo mundo que virou padrão. Cara, que demais. é animal, Quanto tempo você gastaria na época de só no livro, né, Ou então no Google mesmo, né? Verdade. Ele te dá uma dimensão criativa muito maior, né? Agora, autoral e de produção, nem pensar, cara. Não quero nem olhar. Aliás, deixa eu te falar, cara, nem quero ler, entendeu, meu? Como ele escreveria isso, eu não quero nem ver, bicho, pra não ficar influenciado, entendeu? Cara, assim, livro bem fundamentado, que tem experiência por detrás. Cara, é difícil de encontrar livros como o que vocês escrevem, né? Como eu te falei, cara, a gente não vacila. Pega uma liderança, é só ler lá atrás. Na referência bibliográfica tem 63. Isso é impressionante. E assim, eu te aponto, e aí a vantagem de escrever, né? Te aponto onde tem cada um lá, porque aquilo passou pela nossa mão. A gente tá escrevendo o próximo agora, de arquitetura e design organizacional, cara, tem uma caixa lá. Por isso que você tá atualizado o organograma ali, é isso? Tudo. É disso que você tá falando, é disso que modelos tá escrevendo. De organização de times. O nosso desafio agora é escrever como é muito pretensioso. Quais são as referências do design organizacional mais adaptado a esse novo mundo? Legal. Essa é a jornada. Cara, e vai ser piração, cara. Essa é uma das coisas que eu mais reflito, pra falar a verdade, porque
Eu venho de um universo onde a gente se organizava funcionalmente. Exatamente. E aí, depois disso, veio o mundo de metodologias ágeis e a gente começa a se organizar por objetivos e times multifuncionais. É isso aí. E aí você começa a ter as squads e as tribos. Mas mesmo assim existem problemas, não é perfeito. Não é perfeito. Aqui o problema que a gente tem identificado claramente é a assimetria da informação. Uhum. De repente você tem 10 squads, 20 squads, e uma mesma demanda está sendo trabalhada por um ou outro e falta um comando central. É isso aí. Aliás, o que a gente tem visto como praxis, né, é justamente um modelo que eu tenho os squads, ou qualquer organização, né, orientada a projetos ou demandas específicas, ou produto até, mas eu tenho que ter uma organização central que vai, ela vai disseminar, né, ela vai refrigerar, padronizar, né? ela vai dar o tom, ela vai trazer também, tá, Marcelo? Ela vai trazer, sabe? Eu tenho que ter uma estrutura funcional, ágil, que vai permitir eu estar semeando isso, sabe? E buscando, porque senão o que a gente tem visto é um risco importante na assimetria da informação, que resulta, paradoxalmente, em perda de produtividade. Total. Porque o cara tá fazendo a mesma coisa, tá aprendendo do mesmo jeito ali, só que eu não tô conversando com ele porque perdi o eixo central, que era a vantagem do comando e controle. Eu tinha centralização. Então é um bom mix. Agora, não é dando spoiler do que a gente tá fazendo, mas me parece, para nós tá claro, que o grande lógica é aquela que eu te falei. Não vai haver um modelo único para todo mundo. Não vai haver mais. Não vai ter aquilo que você fala, aqui funciona aqui, todo mundo vai lá. Não vai haver. Então, o que a gente quer trazer é quais são as referências para você refletir sobre qual é mais adequado para a sua cultura. Até porque, quando a gente fala de arquitetura organizacional, cultura tá dentro. Opa. Não é só departamentos, funções... Não. Cultura é um dos elementos fundamentais da arquitetura organizacional, que hoje está sendo negligenciado, aliás. Por isso que dá esses tilts. E empresa, óbvio, uma empresa pequena, você pode até ter uma influência muito forte da sua companhia. Mas na hora que você tem uma empresa do tamanho do Nubank, não, a gente começa a ter dois níveis de cultura. A cultura organizacional que compartilha um pouquinho cada time, alguns times mais fortes, outros menos fortes, mas você começa a ter a cultura do próprio time. Porque você faz coisas diferentes, você tem que se preocupar com valores diferentes. Se eu sou um time que cuida do financeiro ou de contas, a minha preocupação com segurança, com ética, ela é muito mais importante de cara que trabalha com front office, sabe? Sabe como a gente resolve isso, Marcelo? A cultura de uma organização, seus elementos centrais, seu conjunto de crenças e pressupostos básicos, ele é essencial. Eu tenho espaço para subculturas. O que não pode acontecer? Uma subcultura dessas ser frontalmente contrária a uma crença essencial. É isso aí. Aí a casa caiu. Então, tem que se conversar. Tem que se conversar. Ó, vai e volta. Vai e volta. Mas eu tenho que ter um conjunto de crenças que foi estabelecido lá com os fundadores, né? Com o Vélez, sabe? Foi construído esse conjunto que tem espaço para mudar. Ele tem espaço para evoluir, ele evolui. Mas esse conjunto, quer dizer, eu sou orientado ao cliente, eu sou ágil, né? Esse conjunto de crenças, eu não posso ter uma célula aqui falando, não, eu não sou orientado para o cliente. Aqui o cliente, tô me lixando para ele. Porque não vai conversar com aquilo, entendeu? Mas eu posso ter um espaço que a minha orientação para o cliente é 100%. Eu sou mais conservador porque tem um tema de segurança aqui que eu não posso abrir mão. E o outro cara lá do marketing pode ter o mesmo conjunto de crenças, mas falar, pô, aqui eu tenho que ter agilidade, buscar, sacou? Mas pode tomar mais risco, enquanto o cara não pode, né? Eu resolvo desse jeito. Uma cultura que governa meus pressupostos básicos. E subculturas alinhadas a essa cultura que vão ter mais flexibilidade na ponta. Espetacular. E é engraçado como o papel do líder, ele se torna ainda mais importante, né? Quem é o guardião? Porque antes eu me preocupava com pessoas que eram muito parecidas comigo, que tinham a mesma função do que eu, e agora quando eu tô num time que tem gente de função que eu não detenho o conhecimento técnico, cara, é uma complexidade a mais, né? Total. Quem é o guardião desse processo, cara? Pô, líder, né? A gente vive a gente fecha o Gestão do Amanhã com uma frase que ainda tá valendo, bem-vindos ao admirável mundo novo, né? Daquela distopia, né? Que é isso, cara, esse é um admirável mundo novo. Ele assusta, porque tem coisas novas que é natural que assustem, mas ele é um mundo das oportunidades, cara. É por isso que eu não gostaria de estar em nenhum outro espaço-tempo que não fosse esse.
Porque nós estamos sendo, não estamos tendo testemunho ocular da história, nós estamos sendo protagonista, cara. O que a gente tá fazendo tá mudando, tá puxando. Então, vale muito a pena. Magaldi, você, baita palestrante, já fez muitas palestras e eu sei que todo bom palestrante começa forte e termina forte. O que você mandaria de mensagem aqui pra gente fechar esse programa? Cara, você sabe que, já que você falou de palestra, né, eu tenho usado muito uma frase nas minhas palestras que não é minha, né, que é aquela história, né, ou você aumenta suas habilidades ou você diminui seus sonhos. A escolha é sua. Que demais, adorei. Né? Porque se você tem uma ambição, como deve ter, de protagonizar não só esse novo mundo, a sua vida, né? De realizar seus sonhos, você tem que expandir suas habilidades. Se você não expandir suas habilidades, o sapato vai ficar apertado. E você vai ser um gargalo do seu crescimento. Então, eu diria isso, cara, pode ser chavão, pode ser clichê, mas a educação é a chave da liberdade. Ou a gente se desenvolve para estar apto a lidar com toda essa complexidade, que é diferente do passado, né? Eu me formava e ficava bacana, ou então você pode estar alijado desse processo. Acho que você não merece, né? Então... E ela tem muita relação com o que eu acho que a gente vive hoje, que a gente quer ter muitos benefícios, mas a gente não necessariamente quer pagar o preço para ter eu sempre brinco benefícios. Com isso, amigo. É assim, eu quero um milagre, mas eu não quero fazer o sacrifício, né? Aliás, a frase é do Jim Rohn. Jim Rohn, ou que foi o mentor do Tony Robbins. Ou você aumenta suas habilidades ou diminui seus sonhos. A escolha é sua. Espetacular. Obrigado, Magaldi, foi demais. Prazer, papo delicioso, cara. Vou deixar aqui na descrição link para o seu Instagram, que tem conteúdos incríveis. Imagino que lá por dentro o pessoal deve encontrar sua imersão e tudo mais. Sim, encontra tudo. Tudo no meu Instagram, no meu site também, sandromagaldi.com.br. Me encontra fácil. Obrigado. Valeu. Você que ficou até o final, não esqueça de se inscrever se você ainda não se inscreveu. Deixe seu like e se tiver alguma pergunta para o Magaldi, só escrever aí nos comentários. Beijo para você e até a próxima semana.